está em torno de 600 a 1000, eu dou 0,1. Então, a gente tem uma tabela de alimentação. Então, a partir da quantidade de rotíferos que eu tenho nos tanques, a partir desse 1 ml que eu contei, eu vou saber a quantidade de fermento que eu vou dar. Tudo regra de 3, né? Parece complexo assim, mas se você conta em 1 ml, você sabe o volume do seu tanque, você multiplica e sabe quanto de fermento você vai dar. Né? Então, é bem tranquilo. Geralmente, a gente tem em torno dos tanques, eu falei que chega até 1000, mas por medida de segurança a gente mantém até 600, 700 por ml. Porque dá um boom às vezes e acaba morrendo tudo, né? Que consome muito oxigênio. Então as luzes aqui é sempre ligadas 24 horas, porque a luz também ajuda na produção de ovos, né? Então a luz é 24 horas para alimento vivo aqui nessa sala. Aqui, por que a gente está aqui? Ó, legal de falar. Porque a gente também estava com problema com os nossos rotíferos, talvez cepa antiga, que essa cepa tem no laboratório há mais de 15 anos. A gente forneceu essa cepa para o Brasil inteiro, né, desse rotífero, que é o Brachiones rotundiformes que a gente tem. E nesse último larvicultura, ele não estava crescendo, não passava dos 200 rotíferos por ml. Então, a gente começou a pôr aqui com microalga, testando várias formatos de ajudar esse rotífero a voltar a crescer. Porque logo a gente vai ter larvicultura de tainha e ele não está passando dos 200. Uma produção que a gente tinha fácil, 1000 rotíferos por ml, não está crescendo. Então a gente está tentando, colocou nesses tanques pretos, olha que legal. No tanque preto batendo a luz, não sei se você vê uns pontinhos. Sim. Tudo isso é rotífero. Você olha assim, não tem nada, mas você leva isso na lupa, no microscópio, você vê o tanto de alimento, né? Então a gente colocou aqui nesses tanques pretos, tirou desses tanques maiores. Mas aqui também? Tirando essa bolha de ar aqui, que isso aqui é o ar, oxigênio. Ó, poeirinha. Imagina, isso aqui a larvinha come, sabe? E tem que repor toda hora para elas. Que a gente começa na larvicultura de 2 a 5. Depois, com uns 3, 4 dias, a gente já passa para 10, 15 rotíferos por ml. Então, a gente conta o residual nos tanques de larvicultura para ver quantos de alimento vivo a gente vai repor também nos tanques, né? Então, é isso. Por que usam o rotundiforme e não picatinhos? Então, quando eles trouxeram a cepa para cá, o rotundiformes ele é um pouquinho menor que o picatinhos. Okay. Ele é um pouco menor. A gente lava eles até numa tela de 60 micras, né, de micrômetros. Porque numa tela maior eles vão passar tudo. Tanto que quando a gente está com protozoários e a gente precisa se livrar dos protozoários, a gente lava numa tela de 100, que daí vai perder um pouco de rotífero, mas também perde todos os protozoários. Então a gente também tem muito ataque aqui para protozoários. Então a gente mantém eles numa tela de 60 quando a gente quer lavar. Até interessante falar nesse ponto, que aqui, ó, vou mostrar para vocês como a gente lava. O alimento vivo, vamos supor que está nesse tanque, a gente põe uma telinha aqui embaixo, geralmente só para mostrar para vocês. Coloca a bandeja aqui assim e coloca a tela. Então, tudo que a gente vai fazer é por baixo para não contaminar. Tanto que quem mexeu no artêmia nem entra aqui na sala do rotífero, porque o cisto do artêmia pode cair aqui, eclodir, enfim, não pode contaminar. Já aconteceu, assim, sabe? Mas eu não entrei, mas às vezes fica um pouquinho de cisto assim na blusa, você vai mexer numa aeração que contamina. E o técnico já sabe, alguém mexeu por cima porque é para mexer tudo por baixo. Você vai tirar o rotífero sempre por baixo. Se contaminou é porque alguém andou pegando a amostra aqui por cima, né? Então, tudo por baixo. A gente coloca então a tela aqui e faz a lavagem. Imagina, 600 litros, lavando com cuidado esse rotífero. Você não pode apertar o saco, senão você... O saco, cadê? Gabriel, procura o saco aqui, ó. Aquele é de graça, eu fiz tudo. Aqui, ó. Esse seria o saco. Olha como ele é fininho. Isso aqui segura o rotífero, tem 60 micrômetros. O rotífero, então, ele vai ficar preso no saco. E vai sair só a água suja que está aqui, né? Então a gente coloca aqui e vai lavando. Você tem que fazer com carinho, porque você não pode apertar o rotífero, sabe? E também não pode dar choque térmico. Então a gente, quando está lavando um tanque, já tem outro tanque preparado na mesma temperatura desse para receber o rotífero. Então sempre na temperatura de uns 28 graus. Salinidade a gente mantém aqui em 20. Na natureza é 35 a salinidade do mar, mas aqui a gente mantém em 20 porque a gente percebeu que salinidades intermediárias de 20, de 15, dá menos protozoário. Então ele consegue manter o rotífero melhor, ele cresce melhor e não dá tanta contaminação. Né? Então a gente mantém salinidade de 20, temperatura 28 e lava a cada 3 dias. Por exemplo, lavei hoje, daí vai passar, hoje é que? Sexta, vai passar sábado, domingo, segunda-feira eu vou fazer a lavagem dele de novo. Então a gente tem, agora não está nesses tanques porque a gente está tentando manter eles ali.
Mas ali tem a plaquinha, ó, lavado 15/6. Então vai passar 16, 17, a gente vai lavar ele dia 18. Então sempre segue essa lógica de uns 3 dias. Porque senão, como a gente dá o fermento, suja muito fundo. Às vezes a gente entra aqui e tá aquele cheiro assim, de ovo podre mesmo. É muito fermento dentro desses tanques e vai juntando matéria orgânica. Né? Então às vezes o tanque fica rosa, que dá aquela bactériazinha, então tem que ir lavando a cada 3 dias. Se passar, às vezes o tanque está produzindo super bem. Se a gente fica uma semana inteira sem lavar, a densidade dele já cai. Se só está pondo alimento ali, cai oxigênio, morre tudo os rotíferos, né? Então a gente tem que lavar de forma bem correta a cada 3 dias mesmo. Ainda mais quando a densidade está em 600, 800, que está consumindo oxigênio, a gente vem aqui com a sonda, tá às vezes oxigênio 2, 3, né? Então o rotífero está ali vivo, mas cai bastante a produção dele, né? Então tem que tomar um cuidado aí com esses alimentos. Quando você fala em lavar, né, retira todo o rotífero ali, mas é uma TPA, né? Você vai fazer a troca de água e vai colocar ele nessa nova água com renovação. E quando esse rotífero assim, não está muito em contato com a água, ele também não sofre muita mortalidade? Então, mas por isso que a gente usa a bandeja, porque como está filtrando, essa bandeja vai ficar cheia de água. Então ele não fica no seco, né? A bandeja vai estar cheia aqui de água e a gente vai estar lavando ele e aqui com água. Então o saco fica com água, porque não sai toda a água, e aqui fica também com água. Então ele não fica no seco. Tanto que um dos erros que a gente fala com os nossos estagiários, às vezes eles tiram daqui e fica assim. Não, uma pode ser que rasga o saco, a gente já tem muito sabe descosturar, e outra que eles vão ficando no seco. Então a gente sempre tem um balde do lado, que tirou ele daqui, coloca nesse balde, passa tudo pro balde e depois passa pro tanque. E a água que está nesse balde é a água que veio desse tanque. Então, para evitar choque térmico, né? E para evitar que eles fiquem no seco também. Então, a gente tinha alunos que ainda apertava, assim, deixava eles bem no sequinho. A gente falou, gente, não pode apertar o rotífero, não pode deixar eles no seco, né? Então, você retira daqui, ele vai vir com um pouquinho de água, você põe num balde, depois você põe num tanque maior. Né? Então não pode ficar no seco, você tem razão. É sempre deixando um pouquinho de água. E a ideia da bandeja é essa, porque eu podia pendurar o saco aqui e deixar, né? Mas aí ele ficar no seco. Então a ideia da bandeja é justamente manter esse rotífero na água, né? Para não ficar no seco mesmo. E é isso, eu acho que do alimento vivo, se tiver alguma pergunta. Por ordem assim, de nutricionalmente falando. Então, primeiro é o copépode. É o copépode. Aí depois é o rotífero. Depois é a tênia que daí ela teria que ser enriquecida para ela se tornar mais nutricionalmente. Só que a artêmia a gente nem coloca como primeiro, porque para a aquicultura marinha é impossível dar um naldo de artêmia primeiro, porque a boca do peixe é muito pequena. Então a artêmia é muito grande, né? Então é de rotífero para baixo. Né? Tanto que a gente fala de copépode, que é mais rico, mas a gente também não dá o adulto do copépode, a gente dá o náufrago do copépode. Por isso que o copépode também é muito bom. Além dele ser rico nutricionalmente, ele tem 3 fases. Náufrago, copépode de adulto, né? Então ele é rico e ainda tem várias fases para atender diferentes tamanhos de larvas, de bocas de larva, né? Então a gente nunca dá náufrago de artêmia para peixe marinho nos primeiros dias. Ela vai dar a partir do 12º. Sim, então, apesar de ser fácil de cultivar, é super fácil, mas não atende, né? Então a gente tem que manter de rotina. Tanto tem peixes tão com a boca pequena, ali no Lapão, não sei se falaram, se vocês passaram lá, eles estão investindo até em protozoário para algumas espécies que a boca é menor, que até o rotífero já é muito grande. Então o peixe marinho é muito complicado. A larva é muito sensível, ela não é tão formada, não tem todo o trato digestivo formado ainda, a boca pequena, os olhos não são pigmentados, sabe? Nos primeiros dias você vê uma larvinha assim, meu Deus, você mal enxerga a larva. Um pedacinho de alguma coisa. Um fiozinho pequenininho ali, então é bem complicado, assim, sabe? É de rotífero para baixo os alimentos mesmo, assim, no início, né? A boca. Então, a artêmia é só depois. Tá, vamos ali agora só para... Sala de experimento. Daqui tá rolando experimento, depois a gente pode entrar, senão ele não entrar e deixar mostrar pra vocês.
nossa reprodução. Os reprodutores estão lá fora, então na época agora de junho, julho, a gente vai canular as fêmeas e vai fazer a leve pressão abdominal nos machos para ver quem está apto à reprodução. As nossas fêmeas a gente faz indução hormonal quando o micrótomo, o ovo está em 600 micrótomos. Essa de tainha? De tainha. A sardinha já vou explicar que ela nem precisa de indução hormonal. Então só a tainha precisa desse estímulo hormonal. Então a gente vai, daqui a pouco, quando o técnico chegar, a gente vai canular essas fêmeas, vai medir o tamanho desses ovos na lupa. Se tiver em torno de 600 micrótomos, a gente vai aplicar a injeção hormonal nelas. A gente usa aqui, então, o extrato de carpa, né, hipófise de carpa, e o LH-RH, né, que é o hormônio sintético. A gente aplica os dois. Os dois. A primeira dose de um e a segunda dose do outro. Pelos protocolos que a gente fez aqui, a gente era melhor. Daí a gente traz a fêmea e o macho para cá, nesse tanque azul aqui. Depois que aplicou a injeção hormonal, coloca aqui nesse tanque. E aqui nessa, tá vendo? Tem uma saída. A gente vai acoplar uma incubadora. O ovo desses peixes é pelágico. O que é um ovo pelágico? Tem aquela gotinha de óleo, vai flutuar e vai coletar por conta própria. Diferente do peixe de água doce, a gente não vai pegar esses reprodutores e não vai ter que extrusar. Não sei se vocês já viram, né? Que machuca muito o peixe, né? Às vezes a gente já teve até peixe que morreu assim nesse processo muito estressante, né? Pelo menos eu trabalhava com tambaqui, era aquele processo difícil de pegar a matriz, de extrusar ela. Aqui no peixe marinho não precisa. A gente aplicou o hormônio, depois de umas 12 horas, eles liberam por conta própria os ovos aqui na água, né? Então, o ovinho pelágico vai flutuar e vai ser coletado na nossa incubadora. A gente só vai vir aqui olhar se o ovo está na incubadora, né? Se deu certo a nossa reprodução. Se o ovo estiver na incubadora, nessa incubadora a gente pode destinar, então, para esses tanques aqui de larvicultura. E depois de umas horas, essas larvinhas vão eclodir, né? Então, as nossas larvas de tainha abrem a boca com 2 dias. Então, elas ficam aqui consumindo esse vitelo uns 2 dias. E com 2 dias que elas vão abrir a boca, nem que a gente vai se preocupar de introduzir o alimento vivo, que era o rotífero, né? Então, é bem tranquilo assim o processo. É selecionar a fêmea, o macho, aplicar a indução hormonal, coloca nesses tanques, libera os ovos pelágicos, a gente coleta os ovos e coloca então nos tanques lá. Qual é a proporção de machos e fêmeas? Geralmente a gente usa 2 fêmeas e um macho. Aliás, 2 machos e uma fêmea. A gente seleciona a melhor fêmea e 2 machos e coloca os 3 animais aqui. Né? Então, a fêmea ela produz mais ou menos 1 milhão de ovócitos. Então, é muito ovo, né? E, só que na larvicultura de peixe marinho, a gente tira uns 10, 15% só disso, né? Que já é muito bom, porque é difícil manter, como vocês viram, né? Ter microalga, ter o alimento vivo, a larva é muito sensível, muito sensível mesmo, sabe? Então 10% pra gente assim, ó, é uma alegria. Já conseguiu uma vez de sardinha, de uns 60%. Foi um feito assim muito bom. Mas não é o normal, o normal é 10 a 15%. E falando na sardinha, diferente da tainha que a gente tem que aplicar a injeção hormonal, a sardinha a gente não precisa. Vou mostrar para vocês os tanques reprodutores ali. A gente tem um cardume, sardinha no mar, como vocês viram, é um cardume, a gente também não sabe a proporção sexual de fêmeas e machos nesse cardume, porque é uma coisa até que precisa ser estudada, mas a gente tem um cardume gigantesco ali, agora está menor, porque a gente até vendeu os peixes, vai morrendo, e a gente está fazendo um novo plantel que está aqui nessas caixas azuis, mas assim, a gente tem uma proporção ali que a gente desconhecia. E no verão, elas desovam com mais frequência que agora no frio. Então, é fêmeas liberando os ovos, os machos liberando o sêmen, e a gente acopla essa mesma incubadora na saída dos tanques das sardinhas, a gente chega lá, tem ovo quase todo dia no verão. Agora no frio também tem, mas bem menos, né? Então, quando a gente faz a reprodução das tainhas no frio, da sardinha é no verão, né, que a gente faz mais. E assim, não precisa de injeção hormonal, elas estão ali naquele cardume delas, ficando bem alimentadas. Quase todo dia tem desova da sardinha. Não dá nenhum sinal externo? Ou não tem. Aí simplesmente acontece? Simplesmente acontece. Inclusive, quando a gente quer que aconteça, às vezes não está acontecendo, a gente coloca mesocosmo ali para elas, dá uma introduzida também de alimento vivo, mesmo para os reprodutores, para ver se melhora, né, o consumo ali e ajuda elas a liberar os ovos, né, na água. O que a gente faz também, às vezes, é a água está um pouco fria, põe um aquecedor para ajudar que tem esse estímulo, né? Que elas precisam de água mais quente para desovar. Às vezes os peixes estão aqui dentro, a gente coloca elas fora, né? Porque lá dentro tem o sol para ajudar a aquecer. Mas lá fora também é outro ponto complicado, porque tem pássaro e sardinha é um bicho assim, ó,
que é baixo de cadeia mesmo, assim, é um peixe para morrer. Porque se tem um socó aqui, qualquer peixe, a tainha ela consegue nadar, vai para longe, a sardinha que ela faz, uma morreu aqui que o socó pegou, as outras vêm tudo atrás, porque é um cardume, né? Então o que uma faz, a outra faz e elas não fogem. Elas simplesmente, se o pássaro pegou uma, vai pegar mais outras 10, porque elas vão tudo para a direção do perigo. Até quando a gente entra no tanque, com o pulsar, os peixes geralmente tendem a fugir. Elas ficam assim, batendo na nossa perna, então elas não têm essa coisa, elas acham que talvez o cardume vai enganar ali, sai igual fazem no mar. Imagina o tubarão atacando esse cardume, né? Elas fazem aquela dança delas, enfim, mas é um peixe para morrer mesmo. Os Então, agora a gente está sem agricultura aqui, mas a gente tem que começar agora em junho, julho, a fazer só a reprodução. Daí aqui você vai conseguir ver, não, é aqui, ó. Tem umas sardinhas, elas ficam assim, ó, gente, rodando o tempo inteiro. E é sempre no cardume, ninguém separa do cardume, fica só. Tá vendo aqui, elas estão sempre juntinhas aí. Mas aqui são juvenis, que a gente teve esse ano a reprodução. Mas já está com F3 aqui no laboratório, ou seja, a terceira geração nascida aqui no laboratório já. Trouxemos, claro, sempre trazemos reprodutores do mar, né? Então, a gente tem geração F1, F2, agora está na F3. Então, dos peixes que trouxemos no mar, temos mais de 10 anos, já está na terceira geração nascida aqui. Então, está bem dominada a reprodução da sardinha e da tainha. Tainha a gente está com F2, já nascida aqui no laboratório, né? A segunda geração. E só para complementar e entender as estruturas, essa estrutura ficava lá fora. Só que a nossa estufa quebrou, né? E verba pública, como eu falei para vocês, é complicado. A gente não conseguiu verba para arrumar a estufa. Quebrou com uns 3 ventos sul que bateu aí. Até hoje a gente tem medo de ir lá, porque vira e mexe e cai alguma coisa. Então, quando eu entrei aqui em 2018, ainda a estufa era toda telada, então a gente mantinha os nossos reprodutores lá fora. Mas agora, sem estrutura, a gente resolveu trazer essa estrutura aqui para dentro para fazer os experimentos. Porque lá a gente sofria muito com socorro, justamente por não estar telado, os pássaros atacam bastante, né? Então a gente trouxe para cá a estrutura, até para não degradar também com o sol, né? Sem estrutura nenhuma lá fora. E é isso, ó, aqui já está até preparado para receber nossas tainhas e logo começa. O Juíza. Agora vamos ali fora para mostrar os reprodutores para vocês. Faz automaticamente com outro tanque que você já deve tirar. Tem até uma imagem, vamos só voltar aqui rapidinho, que eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui, ó, para facilitar. Aqui a gente tem umas imagens do processo da reprodução, até esqueci, ó. Aqui, ó, lembra que eu falei? A gente seleciona melhor fêmea, melhor macho. Aqui tá tirando o sêmen do macho para ver a viabilidade desse sêmen, né? Então a gente olha no microscópio. E aqui tá a canulação da fêmea. Então a gente olha esses ovos, né, esses ovócitos, na lupa, no microscópio e mede o tamanho. Se tiver em torno de uns 400, essa fêmea não tá ok. A gente vai aplicar a injeção hormonal e no máximo que esses ovócitos vai chegar a 600, não vai conseguir expelir, né? Então a gente só trabalha com fêmea a partir de 600 mesmo. Obrigada, Gabriel. Então aqui, ó, tá vendo aqui ó, os ovinhos aqui na cânula, né? E daí a gente, tá em 650, nossa, uma fêmea perfeita. Daí a gente aplica injeção hormonal na fêmea e no macho. Daqui, ó, seleção do animal, né? Aqui umas fotinhos e tal. E aqui seria o ovo que eu falei pra vocês. Tá vendo aqui, ó? A gotinha de óleo, né? Então, essa gota de óleo, aqui tá um embriãozinho, ó. E aqui a gota de óleo do ovo marinho, que é o ovo pelágico, que ele vai flutuar. Diferente ali do palhaço que vocês vão passar, que o ovo é bentônico, aderido a vaso, aqui a gente tem um ovo pelágico. Então, a fêmea libera os ovócitos, o macho libera o sêmen, tem a fertilização, esse ovo boia e ele coleta na incubadora. Vai estar flutuando ali, pelo próprio fluxo da água, né, que tem aeração, entrada de água, fica rodando.